Hoje em dia, basta olhar o relógio ou qualquer outro dispositivo capaz de contar o tempo para sabermos a hora exata, seja dia ou seja noite. Mas para nossos ancestrais, esta contagem do tempo era bastante difícil. Por milênios, os humanos vêm medindo o tempo de várias maneiras. Algumas incluem o rastreamento do movimento do Sol com relógios solares, ou o uso de relógio de água, relógio de vela e ampulhetas. Por volta do ano 2000 antes da Era Comum, a antiga civilização suméria inventou o sistema de 60 minutos e 60 segundos que usamos até hoje. O método mais antigo de dizer a hora do dia foi o relógio de sol. Não se sabe quando os relógios de sol foram inventados, mas certamente foram usados no Egito Antigo e no Iraque Antigo, sendo até mesmo mencionados no Antigo Testamento Bíblico. Com o tempo, outras civilizações antigas como os gregos e os romanos também usaram os relógios de sol. Por volta do ano 1500 antes da Era Comum, os egípcios inventaram um relógio de água, que consistia em 2 recipientes de água, um dos quais era mais alto que o outro. A água fluía de forma controlada ao longo de um tubo, do recipiente mais alto para o mais baixo. Quando o nível da água atingia uma marcação no recipiente mais baixo, significava que outra hora havia se passado. O relógio da água chegou até a China, provavelmente através do comércio com os mesopotâmios. Os antigos chineses melhoraram o projeto original do relógio de água, acrescentando um sistema que incluía correntes e balanças. Mais tarde, criariam uma versão que usava mercúrio no lugar de água, evitando assim que o relógio congelasse durante o inverno. Durante a Idade Média, surgiram outros modelos de relógio, como a ampulheta, ponteiros do tempo e os relógios de vela. Os primeiros relojoeiros medievais eram monges cristãos, que desenvolveram um mecanismo para medir o tempo e anunciar o chamado para as orações. Mas o grande destaque desse período histórico foram os relógios mecânicos. Os primeiros relógios mecânicos foram inventados na Europa por volta do início do século XIV. Os relógios mecânicos estavam normalmente em torres de igrejas e eram muito pesados porque eram trabalhados por pesos. O relógio da Catedral de Salisbury, na Inglaterra, é datado de cerca de 1386. É um dos relógios de trabalho mais antigos do mundo e ainda tem a maioria de suas peças originais. Já o relógio da Catedral de Wells, que também fica na Inglaterra, foi construído em 1392. Ele é único porque ainda mantém sua face original medieval. Acima do relógio está um conjunto de figuras de cavaleiros medievais que tocam um sino e giram em torno de uma pista a cada 15 minutos. O primeiro relógio de pêndulo foi inventado em 1656 pelo cientista e inventor holandês Christian Huygens e patenteado no ano seguinte. O inventor holandês foi inspirado pelas investigações de pêndulo de Galileu Galilei. A onda de inovação relojoeira do século XVIII e XIX, que se seguiu à invenção do pêndulo, trouxe muitas melhorias para os relógios. Os relógios eram feitos à mão por artesãos individualmente e eram muito caros. A rica ornamentação dos relógios de pêndulo deste período indicava seu valor e conferia status ao proprietário. Os relojoeiros de cada país e região da Europa desenvolveram seus próprios estilos distintos. No século XIX, a produção industrial de peças de relógio gradualmente tornou os relógios de pêndulo acessíveis às famílias de classe média. Durante a Revolução Industrial, o ritmo de vida mais rápido e a programação de turnos e transporte público, como trens, dependiam da cronometragem mais precisa, que eram possibilitadas pelos relógios de pêndulo. Por volta de 1500, Peter Heinlein, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, fabricou o primeiro relógio de bolso. Eles foram o tipo mais comum de relógio, desde seu desenvolvimento no século XVI, até que os relógios de pulso se tornaram populares após a Primeira Guerra Mundial, durante a qual um relógio de transição, conhecido como relógio de trincheira, foram usados pelos militares. Existe uma história de que foi Santos Dumont quem inventou os relógios de pulso. No entanto, essa história não passa de uma lenda, pois os primeiros relógios de pulso conhecidos foram feitos em cerca de 1814 por Abraham Louis Braque, por encomenda de Caroline Murat, princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte. A invenção dos relógios auxiliou as pessoas a organizar melhor o seu tempo em suas tarefas diárias, possibilitando assim um grande aumento na produtividade
e importantes avanços para a humanidade.